seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é arrependimento. Mas antes de pensar com você sobre este tema, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Na quarta-feira, às 15 horas, também reunimos para orar. Já no sábado, nós reunimos às 19h30, o culto de louvor a Deus. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, o culto de ensino da palavra de Deus. E às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, o nosso tema hoje é sobre arrependimento. E eu quero pensar com você sobre este tema, considerando que precisamos sempre estar reconhecendo os nossos erros. E para meditar sobre este tema, eu tomo aqui um versículo que encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 10. Que vai dizer assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A palavra de Deus, ela mostra que algumas situações que vivenciamos, ela pode nos trazer tristeza. E essa tristeza, se ela for movida pelo poder de Deus, pela palavra, pelos princípios da verdade, ela vai levar-nos ao arrependimento. E este arrependimento vai produzir em nós a salvação. Agora, é natural que muitas vezes nós ficamos assim, mas eu vou arrepender de quê? Porque a ideia que temos muitas vezes é que quando fazemos um pecado ou cometemos uma falta em que a censura, que as pessoas censuram, que as pessoas acham abominável, aí sim, aí nós precisamos de buscar esse arrependimento. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz assim, que tudo que nós fazemos que não é segundo a vontade de Deus, é pecado. E se é pecado, nós precisamos de arrepender. Porque o nosso pecado, na verdade, é uma falta contra Deus. Não é simplesmente contra nós mesmos ou contra o nosso próximo. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o bem que poderíamos fazer e não fazemos é pecado. Então, de maneira que tudo que nós fazemos que não está de acordo com a vontade de Deus, então nós precisamos de reconhecer que é uma infração da lei de Deus, porque a Bíblia vai tratar o pecado como um delito, como um crime. E o que seria o pecado? O pecado, segundo o que está escrito em João, na primeira carta, capítulo 3, assim, que o pecado é a transgressão contra a lei de Deus. Então, há uma definição na Bíblia. Tudo aquilo que viola os princípios da lei de Deus, a lei de Deus está exaurida aqui nas Sagradas Escrituras. Então, eu preciso de tomar consciência do que é a lei de Deus e agora pautar a minha vida segundo a lei de Deus. Aquilo que está falando na palavra de Deus, então eu preciso de estar aqui moldando a minha vida. E aí eu preciso de buscar arrependimento. E a ideia que nós temos é quando fazemos um pecado muito grande. Mas eu quero ler um outro texto também, para a gente pensar sobre essa questão de arrependimento. No Apocalipse, capítulo 2, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de Deus, candeeiro de ouro, melhor dizendo. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome. Então, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho contra ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então esse texto que eu acabo de ler em Apocalipse, capítulo 2, dessa carta escrita à igreja de Éfeso, é uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Depois o apóstolo João, que escreve o Apocalipse, pastoreou essa igreja. E agora o Senhor Jesus manifesta a João, dizendo para ele escrever ao anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja de Éfeso. E ele faz, o Senhor Jesus faz inúmeros elogios, né, e que nós podemos aqui reportar eles. Diz assim: conheça a tua obra, tanto o teu labor e a tua perseverança, ou seja, um pessoal trabalhador, que não pode suportar os homens maus, ou seja, era uma igreja que não comungava com o mal feito, que não compartilhavam, né, não fazia concessão para o pecado, né, e puseste à prova o que a si mesmo se declara, ou seja, os falsos apóstolos, e que eles não são mentirosos. Então essa igreja, ela confrontava a mentira, mas tens perseverança e suportaste a prova a causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, o Senhor Jesus mesmo que diz essas palavras a respeito daquela igreja, os elogios que ele estava fazendo para aquela igreja. Mas ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, abandonaste as primeiras obras. Ou seja, aquela igreja estava fazendo tanta coisa importante. Ela era uma igreja que confrontava os falsos pregadores. Ela era uma igreja que era perseverante, que por causa do nome de Jesus ela se expunha, ou seja, ela não aceitava adoração a outros deuses. Ela é uma igreja que confrontou a doutrina dos nicolaítas, né, dessa maneira de colocar. Então, mas eles abandonaram o primeiro amor. E aí a palavra do Senhor Jesus para aquele líder e também para passar a igreja, reportar a igreja, que era para voltar às primeiras obras. Então, muitas coisas boas, né? O Senhor fez inúmeros elogios para a igreja de Éfeso, mas existia algo que, se eles não arrependessem, se eles não mudassem de atitude, eles iam perder todo aquele esforço. Diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então a palavra foi incisiva. Então nós precisamos de pensar sobre nós, porque às vezes nós pensamos o seguinte, que aquilo que Deus reprova é só aquilo, é a droga, é a prostituição, é o roubo, né? Às vezes nós temos a ideia daqueles pecadão, mas a Bíblia diz que
o bem que nós poderíamos fazer e não fazemos, é pecado. Segundo o que está escrito em Isaías 59, verso 2, diz assim: os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. A mão de Deus não está encolhida, mas os vossos pecados, ou seja, o nosso pecado, e esse pecado, nós precisamos de reconhecer o pecado, arrepender do pecado e buscar o arrependimento, o perdão em Cristo Jesus. Não é homem que perdoa o pecado, não é igreja que perdoa o pecado, mas quando nós pecamos, o nosso pecado é contra Deus. Na Bíblia tem um registro de um homem, do rei Davi. Ele cometeu um pecado adulterando, ele matou um dos seus soldados, Urias, e depois ele foi confrontado pelo profeta Natã e ele chegou à conclusão. E ele faz a oração no Salmo de número 32, no Salmo de número 51, diz assim: pequei contra ti eu pequei. Ou seja, ele entendeu que o pecado dele era contra Deus. O nosso pecado é contra Deus. E aí, a palavra de Deus é para nós arrepender. Se nós arrepender, existe uma promessa maravilhosa para nós, que diz aqui no verso 7 deste capítulo 2 de Apocalipse, que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, vamos pensar sobre isso aqui. Adão estava no paraíso, e lá tinha a árvore da vida. E possivelmente Deus o daria para ele comer da árvore da vida. Mas antes de comer da árvore da vida, ele comeu da árvore da ciência, do conhecimento. Agora, o Senhor, ele quer que o homem volta. Esse Adão desobedeceu, ele foi expulso do paraíso. Ele foi expulso do Éden. E agora Deus, ele está dizendo para mim e para você: aquele que obedecer, aquele que arrepender, aquele que consertar, vai dar o direito dele alimentar, dar-lhe-ei se alimentar da árvore da vida, que encontra no paraíso. Essa promessa é para aquele que reconhece que é pecador. Não é o pecado, né? E tem um ditado popular: ninguém tropeça numa montanha. Tropeça num tijolo, numa pedra, num torrão. A montanha a pessoa vê, mas são esses pecadinhos, essas coisas que atrapalham a nossa comunhão com o Eterno e a palavra do Senhor que era para eles arrependerem, voltar a praticar, amar a Deus e amar o próximo. Quando nós chegamos para a fé, né, aquele amor, aquele desejo, mas às vezes a pessoa, no caminhar, no dia, ele perde, ele vai se afastando. E nós somos advertidos nesse instante a voltar à prática do primeiro amor, porque nós teremos o direito de alimentar da árvore da vida que está no paraíso. Essa promessa é para mim e para você. Nesse instante eu quero orar. Bendito Deus, leva-nos a entender e reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas. Por isso nós te pedimos que crie em nós um sensor para que nós possamos, de acordo com a tua palavra, reconhecer que o pecado nos priva desta promessa do Senhor. E nesse instante eu te peço que não somente mostre, mas gera em nós o arrependimento para que nós possamos ter o direito de alimentar da árvore da vida. É a minha oração nesse instante, em nome daquele que nos deu essa palavra, o nome de Jesus. Graças a Deus, já estamos chegando ao final e eu quero convidar você a estar sintonizado conosco no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.